Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Possercast, o podcast da Posser Dick Birk. Eu sou a Gabriele, sou sócia, advogada, especialista na área de direito empresarial do trabalho e hoje estamos aqui com uma convidada extremamente especial para falar sobre provedores de internet. Transforme as dores com o RH na sua alavanca de crescimento. E para falar desse tema tão delicado, tão especial, a gente traz a Sabrina, nossa parceirona da Tríade, que está aí no dia a dia do provedor de internet, enfrentando esses desafios. A Sabrina, então, que é especialista em gestão de pessoas, com mais de 25 anos de atuação. Já trabalhou com RH em mais de 400 provedores de internet. E justamente a gente vem falar hoje de 3 pontos-chave no RH e na gestão de pessoas de qualquer provedor de internet, que é a dificuldade de mão de obra, de contratar mão de obra qualificada, a dificuldade e os desafios de retenção de mão de obra, de manter essas pessoas no seu provedor e de como você, dono de provedor, vai conseguir usar essas ferramentas para sair da operação e pensar o seu negócio de maneira estratégica. Sabrina, muito bem-vinda. Eu já vou ir direto pro tema, porque assim, tem história para contar nesse caminho. E já vou jogar pra ti a bola pra gente começar falando de quais são os desafios que você ali no dia a dia do provedor de internet, seja ele pequeno, médio, grande, porque a Tríade tá aí num mercado de provedores de 2.000 clientes a 60 mil clientes, ou até mais, 40 mil clientes. Então, o que você vê no dia a dia? Fala um pouquinho pra gente desses desafios. Como o provedor enfrenta isso? Quais são essas dores? Oi, Gabi, obrigada. A gente lutou pra estar aqui juntas, né? Olha que foi difícil a nossa agenda. Mas hoje os desafios, eles são muito parecidos entre o pequeno, o médio e o grande, né? Mas o que a gente tem percebido hoje, que as dores maiores são a clareza no que nós, diretores, no que nós, donos de provedores, queremos para o nosso negócio, né? Eu acho que isso é uma das maiores dores e a gente vem trabalhando muito isso quando a gente entra com o RH estratégico, né? E depois a gente até vai trazer um pouquinho desse olhar, sim, né? Mas essa clareza do que eu quero do meu negócio, né? O que eu espero do meu negócio. Então, essa clareza, hoje, ela tem sido dor, tanto no pequeno, no médio e no grande. O grande já vem com essa clareza, que muitas vezes ele acha que aquilo tá claro e não tá claro, né? Sim. O pequeno, muitas vezes, ele enxerga que ele é muito pequeno ainda para isso, né? Então, a gente tem essas dores, mas as dores no relacionado ao RH, a contratação, a desenvolvimento de colaboradores, ela é hoje muito parecida, né? Em todos, sim, eles, assim, não importa. Independente do tamanho, a dor, ela é a mesma. Exatamente. Né? E a gente não... Eu vejo, assim, muito que a gente não consegue também fugir dela. É uma dor comum, mas a gente não consegue fugir, todo mundo precisa de pessoas. É elas que fazem o provedor acontecer no dia a dia. Exato. E é bem isso, assim, as pessoas, na verdade, hoje, de novo eu vou falar muito dessa clareza, né? Sim. Então, a clareza de quem é meu líder, né? Do que as pessoas esperam de mim, né? De qual é meu papel, do que eu tenho que entregar. Isso cada vez vem ficando mais claro para mim, dentro das organizações, o quanto isso é importante. Por que eu tô aqui? Por que eu existo aqui dentro, né? E eu tenho trabalhado isso muito em todos os clientes que eu passo, assim. E principalmente o que eu, como dono, quero das pessoas que estão comigo, né?
Porque muitas vezes isso não tá nem claro para ele, Uhum. né? E daí se não tá claro para ele, como é que vai estar claro pro colaborador? Então eu entrego qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, eu faço de qualquer jeito, né? Então não tem a clareza desde a contratação, muitas vezes. Então Sim. eu contrato as pessoas de forma, entre aspas, né? Usando a palavra errada, né? Porque eu acabo contratando pessoas que eu acho que são boas para aquele cargo, sendo que eu não tenho a clareza do que eu quero daquele cargo, qual é o perfil que eu quero para aquele cargo. Muitas vezes eu não sei nem para que eu quero aquela pessoa. Exatamente. Eu preciso de mais pessoas? Preciso. Isso é uma certeza. Eu preciso. Mas para quê? Para quê? O que ela vai fazer? O que ela vai me entregar? E muitas vezes o próprio líder daquela pessoa também não sabe. Uhum. Né? Exato. Então, assim, e o que eu vejo muito? A gente vem numa geração, né, que também vem com alguns vícios já e que também muitas vezes não sabe o que quer, né? É uma geração desafiadora, né? Exato, né? Então, essa geração também acaba nos trazendo uns desafios, assim, isso eu não quero fazer, isso eu não vou fazer, deu contrato pra cumprir aquela lacuna daquela pessoa que não quer fazer aquilo, né? Sim! Sim, então, mas aí o contrato, eu não tenho... Sabe que eu vejo muitas vezes que tanto o dono do provedor quanto os seus gerentes, os seus gestores, eles não têm a clareza do propósito daquela contratação. E as pessoas que vêm agora dessa geração, embora eu não precise mais ensinar nada de tecnologia, porque elas já vêm com esse viés tecnológico de berço, falta nelas aquilo que para nós era comum, que é a inteligência emocional, que é a clareza, que para nós é óbvio. Mas esse óbvio, ele também precisa ser dito para essa geração. Precisa ser muito dito para essa geração. E tu sabe, Sabrina, que quando a gente vê... quando o colaborador entra, ele passa pelo provedor e isso não se resolve ali dentro, isso termina num processo judicial, num processo trabalhista. E essa resignação que você está trazendo aqui, que ele tem e que ele adquire quando ele entra, é o que a gente vê lá no processo. Sabe? Então, assim, como essa questão do RH estratégico e dessa gestão mais humana, mais óbvia, mais clara, ela também vai ser uma forma de prevenir passivo trabalhista. Com certeza, com certeza. E eu vejo o RH hoje, depois a gente vai falar de novo dessas diferenças, né? Mas como um papel muito importante para evitar processos trabalhistas, né? Para mim, o RH, ele vem com esse papel muito forte dentro das organizações, quando ele é bem trabalhado e bem estruturado. Porque num cenário desses, e até eu quero que tu traga a tua experiência, num cenário de extrema competitividade no ramo de provedores de internet, porque a gente vê, assim, o boom que os pequenos provedores tiveram, né? E hoje se desenha um cenário de extrema competitividade. Não adianta mais o provedor entregar a internet. Não é só isso que ele precisa entregar. Só que quem está entregando e fazendo tudo isso girar e acontecer lá na casa do cliente é o teu colaborador. É que muitas vezes a gente esquece, né, Gabi, que é uma sequência, né? Não é o dono que atende o cliente. Não é? E aí, a maneira como eu trato o meu colaborador é a maneira que o meu colaborador vai trabalhar o cliente. Exato. Então, tudo isso é uma cadeia. E essa visão é muito legal a gente ter, né? De que eu preciso ter uma hierarquia e essa hierarquia precisa estar alinhada com os meus propósitos, com a minha visão, com a minha missão, com meus valores. E quando eu não vivo isso, eu tenho o problema onde? Lá na ponta. Então... Tu entendeu? Então é uma cadeia, né? Eu sempre brinco que é uma cascata. Eu uso muito uma expressão assim de que eu enxergo o RH hoje como um guarda-chuva. Pensa naqueles guarda-chuvas pretos grandões, né? Que se ele usa tem os raios. nas ruas de Londres. Isso, né? Então ele tem aquela pontinha em cima, né? Que o RH, ele tá ali abaixo daquela pontinha olhando para todos esses raios. E ele faz a ligação disso tudo.
Então, olha como o RH precisa ser estratégico. E nessa visão que tu traz do guarda-chuva, eu acho que é legal a gente pensar que em todos esses raios que o RH tá olhando são os nossos colaboradores. Exato. E ali embaixo, protegido e muito bem sequinho da chuva, tá o nosso cliente. Tá o nosso cliente. É verdade. É ele que tem que estar ali embaixo. Exato. Porque ele é essa pessoa que a gente protege, é essa pessoa que a gente quer dar o melhor. Mas se o RH lá em cima não estiver olhando pra todo mundo... E linkando tudo isso... Vai vazar. Vai vazar água lá dentro do guarda-chuva. Exatamente, é isso mesmo. Então eu uso muito essa metáfora, sabe? Porque eu gosto dela. Pra mim ela faz muito sentido. E ela traz o papel do RH, né? Então é muito legal isso. E eu vejo que hoje isso não tá claro, porque não tá claro lá pra nossa direção, né? Eu te dei um exemplo hoje de manhã, né? Tava num cliente onde o cliente é um cliente grande, né? E eu percebi que eles têm muitos treinamentos, né? Tem muitos desenvolvimentos de líderes. Só quando eu fiz uma pergunta muito simples e que deveria estar na ponta da língua deles, nenhum sabia, né? Dos gerentes. Qual é a estratégia do negócio de vocês para 2025? Como gerente, que lido com 200, 300 colaboradores abaixo de mim, né? Eu não sei qual é a estratégia do negócio. Então, quer dizer, cada um cria a sua estratégia e faz como quer? Sim. Como é que eu vou cobrar a entrega do meu colaborador se eu não sei? Qual é a entrega que eu tô cobrando, né? E aí eu venho um outro ponto importante. Uma vez eu cheguei num provedor, eu nunca vou me esquecer desse número, Gabi. Ele tinha 87 indicadores. Nossa Senhora. E a gente começou a olhar aqueles indicadores, né? Resumindo, a gente terminou a construção dessa primeira etapa com 5. Dos 87. 5. Ele tem mais resultado hoje, performance com o time dele com esses 5 indicadores do que ele tinha com os 87. Sabe que eu sempre falo assim, é algo que a gente vê no dia a dia e que a gente já fez em parceria com muitos clientes, ok, eu tô olhando pro meu colaborador lá na ponta, mas eu tô treinando e olhando também pro meu gerente, pro meu gestor? Exato. Porque aqui no dia a dia de um escritório de advocacia, a gente vê muito isso, que a pessoa, o gerente, o gestor que precisa cuidar de tudo isso na sua equipe, ele não tem treinamento para isso. E ele não precisa, é óbvio. É óbvio. E às vezes eu brinco e a gente passou por isso juntas. De perguntar, tá, mas vocês já treinaram os gestores de vocês para eles saberem o mínimo de regras trabalhistas e de organização do negócio para poder cobrar? Cuidar e cobrar das suas equipes? Não. Ah, mas ele é gestor, é óbvio. Não, mas o óbvio... Como é que a gente fala? O óbvio precisa ser dito. Ele tem que vir. Ele tem que... Essa disseminação, ela começa lá de cima. Eu preciso viver isso, né? E é muito mais do que falar, é viver tudo isso no meu dia a dia, né? É controlar diariamente, é saber o que meu colaborador está fazendo diariamente, é entender o que eu quero das pessoas que estão comigo, o que eu espero delas, né? E aí vem mais uma dificuldade, uma dor que a gente percebe nos provedores nessa questão de pessoas, é que o dono do provedor, muitas vezes, ele sequer consegue sair da linha de frente para fazer isso que você tá trazendo aqui. Ele não consegue. É ele que tá lá instalando internet, puxando fibra. Entende? Então, assim... Qual é o que tu vê hoje, assim, como a gente consegue fazer e alcançar ferramentas para que o dono do provedor saia lá, eu nem digo mais que é linha de frente, que ele saia lá de cima do poste e vá pensar no negócio dele de maneira estratégica, com as pessoas que ele tem, com as ferramentas que ele tem e quais ele vai ter que buscar no mercado
para fazer isso acontecer. O que eu gosto muito de trazer, principalmente para os pequenos, né? E às vezes é difícil os pequenos enxergarem isso, né? Por que tu abriu o provedor? Então é trazer muito essa visão, né? Por que tu tá aqui? Sim. Então é esse olhar de entendimento para ele primeiro. Porque primeiro precisa ser ele. Ele precisa entender por que ele tá ali. E é muito difícil fazer essa análise para eles, tá? Porque eles pensam assim, ai Sabrina, mas tu traz pronto isso. Tu pega lá na inteligência artificial, bota no chat GPT, né? Não é isso. É realmente trazer o porquê que tu existe. Por que tu criou esse provedor? Eu quero saber qual é o teu propósito. Sim. Né? Porque esse propósito tem que ser ligado lá ao cliente depois. Sim. Então eu vejo que além disso, essa falta de confiança, né, que existe, o não saber delegar, né? Então a gente vem olhando para os pequenos, que não adianta eu trabalhar PDI com os colaboradores. Eu preciso muitas vezes trabalhar o PDI lá com o meu gestor, com o dono da empresa, ensinar ele a ser um diretor, né? Então trazer esse olhar de diretor, porque muitas vezes a gente desenvolve as pessoas e elas vão embora. Daí eu pergunto, por que ela foi embora? Exato. É a dificuldade de retenção de mão de obra qualificada, e muitas né? vezes eu como diretor preciso me reinventar. Eu como diretor preciso entender qual é o meu papel aqui. Sim. Né? Sim. Então acho que isso faz parte do como, tá, Gabi? É olhar para esse como e entender qual é o meu propósito, né? Qual é a minha estratégia, o que eu quero alcançar a médio, a curto, a longo prazo, né? Onde eu quero chegar. Ter essa clareza. E daí vem muito que as pessoas dizem, ai, Sabrina, eu tô com 6 mil, eu quero chegar com 10. Tá, vamos abrir esse número. Porque não é só olhar para esse número. Eu preciso olhar se eu tenho perna para instalar, se eu tenho perna para vender, porque às vezes eu vou para um número e aí eu quero tirar aquilo das pessoas e aí as pessoas dizem assim, a gente não vai chegar a esse número. E aí o que eu faço? Eu desmotivo o meu time, né? Então eu preciso abrir esse número, eu preciso olhar quanto eu vou perder, né? É toda uma construção que precisa ser olhada e ter essa clareza, porque isso faz parte depois de olhar o que eu quero das pessoas e o que eu espero das pessoas. Sim. E assim, a gente vê isso quando a gente senta com um dono de qualquer provedor de internet, de qualquer tamanho, e a gente senta para conversar, e a gente faz um diagnóstico, e a gente entra nos desafios, é justamente os colaboradores que não entendem o seu papel, não entendem o nível de cargo que ele tá, não tem perspectiva nenhuma, porque ele não sabe se tem um plano de cargos e salários desenhado para ele. Eles não têm um objetivo em comum, né? Vou te dar um exemplo. Tem um cliente que até o final do ano eles não conseguiam bater meta. A gente estava com uma dificuldade bem grande, revisando planejamento. Aí eu disse assim, gente, vamos mudar nossa estratégia com os gestores. Vamos trazer para eles uma meta única do trimestre. Vamos olhar para eles um único objetivo. Gente, quando eles entenderam que olhando para aquele objetivo, eles tinham que olhar para todo o resto, porque aquele objetivo trazia todo o resto. Sim. Eles bateram meta no primeiro trimestre. E não iam bater até o fim do ano. Tu entende? Porque a gente trouxe para eles esse olhar de... Nós tivemos que sentar e reinventar a roda, né? Então é muito disso. De novo, a estratégia vem de cima, a execução vem de baixo. Exato. Não a estratégia vem tem, de cima, a execução vem de baixo. Exato, não tem diferença aí, né? Então, se eu não consigo montar uma estratégia clara e que eu comunique ela, não, a estratégia fica comigo. Ninguém pode saber. Eu boto ela debaixo dos meus braços e eu fico ali. Mas eu acho que as pessoas têm obrigação de saber o que eu quero. É porque é óbvio. É porque é óbvio, né? E o pequeno tem muito disso, tá, Gabi? Ele acha que ninguém pode saber, que o colaborador não pode saber. Não, se eu não conto a minha estratégia, se eu não divulgo ela, se eu não dissemino ela, eu não tenho como chegar ao objetivo. Se ela não é clara. E aí as pessoas não se sentem parte. E quando eu não me sinto parte, eu vou embora. Sim. Porque se eu não sou parte aqui, eu posso ser em qualquer outro lugar. Eu posso ser em qualquer outro lugar.
Então, eu vejo isso hoje como fundamental na retenção de talentos, tá? Trazer as pessoas para se sentirem pertencentes aos objetivos. E como eu faço isso, Sabrina? De novo, né? Eu preciso... Como eu faço isso? Qual é a ferramenta, pelo amor de Deus? É muito disso, assim, ó. É trazer clareza, né? Do que eu quero. É montar um organograma de processos estruturado, né? E aí vem umas coisas muito legais, assim, quando a gente fala de contratação de RH. Às vezes eu vou lá para montar um organograma de processos, a pessoa já fez 1000 coisas. Ah, mas a gente já tem isso, mas a gente já sabe. E quando tu começa a abrir isso de verdade, às vezes tu passa 2 meses, dependendo do tamanho do provedor, montando isso. E quando a pessoa começa a enxergar, nossa, como eu tenho coisas aqui, como coisas acontecem, e daí tu enxerga que tu faz a mesma coisa aqui, tu faz a mesma coisa lá, tu fez a mesma coisa, e tu começa a unir isso tudo. Isso traz para as pessoas um sentimento de agora eu tô conseguindo fazer parte disso. Sim. E esse fazer parte faz com que as pessoas comecem a enxergar o teu negócio de forma diferente. Então, é muito disso, é montar a estratégia, trazer essa estratégia e começar a ter ações que gerem esse olhar conjunto com todo mundo dessa estratégia. Sabe, a gente vê e vivencia muito isso, por exemplo, quando a gente trabalha cargos e salários. Exatamente. Ah, mas eu tenho cargos e salários, tá? Mas então me desenha aqui o que você tem. Ah, eu tenho isso aqui. Tá, mas vamos mapear, vamos sentar. Então vamos planilhar aqui todo mundo que a gente tem, qual é o cargo de cada uma e quanto cada uma recebe. Vamos, beleza, vamos, mapeamos. Agora vamos enxergar esse todo. E aí a gente coloca, muitas vezes, a gente coloca aqui nessa televisão e ele olha e diz assim, meu Deus, por que essa pessoa tá aqui se ela deveria estar aqui? E por que esse aqui tá aqui se ele deveria estar lá? É porque eu trabalho com sentimentos, né, Gabi? Eu não trabalho com estratégia. Com métrica, com estratégia. Eu trabalho por sentimentos. Eu bonifico por sentimento, eu dou salário por sentimento, porque eu não tenho clareza do meu negócio. Então, eu tenho visto isso demais no mercado. Pessoas querendo contratar cargos e salários e plano de carreira e não tem a visão estratégica do seu negócio. Sim. Não sabe nem o que quer do negócio. Sim. Né? Então, eu acabo... porque eu tenho que dar um aumento pra Gabi, porque a Gabi é querida, porque a Gabi tá aqui às 7 da manhã e vai embora às 9 da noite. Ou melhor, eu tenho que dar aumento pra Gabi, porque senão ela vai embora. Só que o que a Gabi me entrega? Eu talvez tenho a Sabrina, que vem às 9 da manhã e sai às 6 da tarde, só que me entrega um baita de um resultado e eu não olho pra Sabrina, porque eu olho pro horário que a Gabi chega e vai embora, né? E isso é muito comum, tá? Eu bonificar, eu pagar por sentimento e não por resultado. E essa é uma grande diferença e é uma virada de chave muito importante dentro dos provedores, tá? Porque a gente veio trabalhando muito por sentimento. Eu contrato meu irmão, eu contrato meu amigo, eu vou contratando pessoas da minha proximidade. Eu crio meu provedor muitas vezes por sentimento, né? Por sentimento, né? Então, essa pra mim, eu tenho certeza que é uma grande virada de chave para os nossos negócios, inclusive para a retenção de talentos. Né? Sabe que, trazendo um exemplo aqui de provedores pequenos a médios que tinham essa dor da retenção de talentos, perderam muita mão de obra qualificada, porque qual é o caminho normal que a gente vê de um colaborador? E aí tu me corrige se eu estiver errado. Eu, pequeno e médio provedor, eu contrato uma pessoa crua, eu qualifico esta pessoa, e quando eu não tenho maneiras de retenção de talentos, essa pessoa vai embora. E aí eu tô qualificando alguém pro grande. E aí o grande já pega essa pessoa qualificada. E o que a gente vivenciou? Que o provedor pequeno e médio, quando ele tem essa dor, e a maioria tem, ele implanta um cargos e salários, ele implanta um RH estratégico, e aquelas pessoas que ele perdeu, que foram pro grande, eles voltaram. Porque aqui no pequeno eu tenho mais clareza
de qual é. Eu tenho propósito. Exatamente. Eu tenho pertencimento. Tem pertencimento. Lá no grande eu sou mais um. Sou mais um. E quando a gente fala em grande, a gente tá falando nos big, né? Nos big, Não é nem no grande. Aham. E muitas vezes o grande, ele cresceu, ele foi crescendo, atropelado. E hoje os grandes também estão enxergando isso, porque eles têm que dar um baita de um passo para trás. Eles têm a mesma dor. Eles têm a mesma dor, Sim. porque lá atrás eles não trataram essa dor, né? Então eu escuto muito assim, não, mas eu ainda não preciso fazer, eu não tenho ainda gente para fazer tudo isso que tu tá falando. Não importa. Traz o teu propósito para quando tu tiver as pessoas e quando tu começar a crescer e a evoluir, tu vai começar a ter mais clareza, as pessoas vão entrar com propósito. Então hoje, e aí vem uma coisa bem importante, né? Acontece que aquelas pessoas que eu contratei por sentimento, elas acabam não ficando. Sim. Né? O propósito não é esse, né? Exato, porque quando tu começa a cobrar performance, elas não querem te entregar performance. Sim, Porque elas acham querem te entregar sentimento. Sentimento, né? Então isso é uma coisa que acontece muito nos provedores, tá? Muito mesmo, assim, esse olhar que eu mudo a estratégia do meu negócio e aí eu preciso começar a olhar para as pessoas e reter elas. Isso que tu falou é muito importante. Eu vou pro grande porque eu acho que lá eu vou ter mais, eu vou poder crescer porque eu acho que lá. E não funciona assim. No grande eu sou mais um. E aí quando quando o pequeno essa estrutura, eu volto. Né? Então isso é bem importante, assim, e aí quando o pequeno ele entende, ou o grande entende, eu acho que aí vem uma coisa também muito estratégica, tá, Gabi, que eu fui na Grazi, né? Mas quando o pequeno ele começa a entender a diferença, tá, gente? E eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente entender. Qual a diferença entre DP, RH e RH estratégico? Isso que eu ia te perguntar. O que é o tal do RH estratégico? Essa é uma virada de chave muito grande, tá? Porque o DP, ele cuida de tudo que é legal do colaborador. Ele cuida de tudo que o colaborador tem no dia a dia. Ele cuida lá da folha de pagamento, 13º, do cartão ponto, da folha saldo. Ele cuida de tudo que é legal do colaborador. Agora o RH, que a gente falava mais, que a gente sempre falou, que sempre vivenciou nas empresas, é o RH que contrata, que demite, que treina, faz alguns treinamentos básicos, né? E o que é o RH estratégico hoje? O gente gestão que todo mundo quer, mas ainda não tá vivendo e não tá preparado para viver isso, tá? É esse RH que vai ligar a estratégia do negócio às pessoas. E se eu não tenho estratégia do negócio, eu não tenho como fazer esse vínculo, né? Se eu não tenho a ligação, o guarda-chuva vai despencar. Exato. Então é muito disso, assim, o RH estratégico ele vem realmente para fazer essa ligação entre a estratégia e a gestão de performance das pessoas. E a gestão de performance das pessoas inclui processos, pessoas, resultados, treinamentos, desenvolvimentos. Ele é muito amplo, sim, né? Inclusive inclui treinamentos jurídicos. Isso, né? A gente já fez isso junto. E foi muito legal, porque o gestor precisa saber da parte legal. Sim, do que ele pode. Vai cuidar se ele não sabe. Do que ele pode e o que ele não pode. Sim, do que ele deve, né? E a mesma coisa quando eu trabalho cargos e salários. Olha que legal é quando a gente consegue unir jurídico e estratégia. Olha a força que isso tem. Muita. A segurança que isso traz. E quando os nossos provedores começarem a enxergar o quanto é importante isso estar alinhado, não é só fazer cargos e salários, né? Entender que por trás tem todo um jurídico importante que precisa estar ali validando, olhando para isso, entendendo como isso funciona no meu contexto, que não é o mesmo contexto. Não é. Cada um tem o seu contexto. Então, é muito importante isso, tá, Gabi? Eu sempre trago isso pros clientes, assim, é importante você de ter um jurídico por trás olhando para isso, né? Porque tem coisas lá numas brechas que às vezes o jurídico vai saber e eu não vou saber, né? Sim, então, porque senão eu caio na questão do sentimento de novo. De novo, né? E eu tenho que olhar para isso. Parar de olhar para sentimento e olhar para propósito, olhar para estratégia do meu negócio, entender que eu quero estrategicamente, porque daí eu consigo construir, né? Essas coisas todas. E assim, a gente vê que
esse cenário e essas dores, quando trabalhadas com essas ferramentas que a gente está falando, RH estratégico, estrutura organizacional, cargos e salários, plano de carreira, quando essas dores são trabalhadas com essas ferramentas de maneira adequada, o pequeno e o médio se tornam competitivos em relação aos grandes. Exatamente. Porque daí eu te trago a minha visão como cliente, tá? Como cliente de provedor de internet, que todos nós somos, né? Sim. Porque a gente precisa de internet para viver. Todos nós temos. Todos nós temos. Eu saí dos grandes e eu preferi os pequenos. Sim. Porque eu tenho acesso e contato direto com o colaborador que tá lá, um ser humano que tá me atendendo. Porque a gente quer o humano, né? Exato, a gente quer o humano. Eu quero rapidez, máquina. Eu quero agilidade. E a gente sente a diferença quando, mesmo com o cliente, ok, a gente tem o conhecimento das ferramentas, mas a gente vê a diferença na voz do colaborador, na forma como ele resolve o meu problema. E tu sabe que, Gabi, assim, ó, no último ano e esse ano, assim, eu tô praticamente implantando 14 RHs estratégicos, né? Nossa. E a gente começa a enxergar essa dificuldade das pessoas enxergarem. Porque é todo um desenvolvimento, assim, desse olhar de todos os gestores que o RH não está ali para mandar, o RH não manda, o RH não tá ali para ditar regras, o RH é parceiro, né? Sim. Essa visão diferente, o RH é parceiro, ele é parceiro dos gestores. Ele não é o cara que vai treinar a equipe, mas sim, ele é parceiro para esse desenvolvimento, né? Então, essa visão totalmente diferente, ela faz parte no futuro de olhar para cargos e salários, uma construção muito clara. E aí tu começa a olhar, e quando tu consegue fazer todo esse movimento, eu tenho um cliente que eu fiz todo esse movimento, né? A gente já tá uns 2 anos e meio, e não são coisas rápidas de fazer, são coisas que levam muito tempo, né? A gente fez toda a gestão de base, de estrutura, implantamos o RH estratégico, e é muito legal quando tu faz esse movimento e começa a enxergar os movimentos agora do RH, né? E a gente tá agora implantando cargos e salários. Então, assim, esse olhar para essa implantação de cargos e salários, ela tá sendo muito valiosa, porque eu começo a olhar, esse colaborador pode crescer daqui para cá, como eu faço esse plano de carreira? E como eu olho pra isso? A gente começa a montar o quebra-cabeça, né? Exatamente. A gente começa a montar... O jogo de xadrez, começa a colocar as pessoas no tabuleiro, e fazer os movimentos. Exato. E aí, quando tem a participação dos gestores nessa construção, é muito rico isso. É muito rico. E aí, esses dias até um gestor me disse assim, que ele não tinha tido acesso ainda, né? E quando ele me olhou, ele disse assim, nossa, a gente tem que ter acesso a isso, isso é muito legal. Olhar para esse plano de carreira, né? E eu disse sim, e a gente precisa ter essa maturidade de entender. E ele me disse assim, não, isso aqui eu quero fazer assim, porque eu sou o gestor dessa área. Eu preciso ter esse discernimento, essa liberdade para chegar aqui. Ele se apropria, né? Ele se apropria daquilo e ele faz aquilo acontecer de verdade. Sim. Então isso é muito legal, sabe? Então eu vejo que isso é uma forma da gente reter talentos, é trazer qual é a estratégia do meu negócio, né? Qual é a minha função aqui dentro e eu realmente executar isso, eu me sentir pertencente, porque eu sou importante para o processo. E eu tomar posse disso e entregar resultados. E aí sim eu retenho talentos, né? Sim. Então tu começa a enxergar toda essa passagem e isso é muito legal. Sim, porque aí eu retenho talentos, eu me torno competitivo. Exatamente. Eu me torno competitivo, porque a gente vê muitas vezes e a gente acompanha aqui com clientes de qual é ok, você tem um provedor, mas qual é o seu objetivo final? Eu quero crescer até certo tamanho para vender. Mas se você quer chegar nesse ponto, para fazer este caminho, você vai precisar de pessoas. Você não vai conseguir. Eu quero vender o meu negócio, mas eu quero vender por um múltiplo de 24, 26. Você não vai conseguir se você não percorrer o caminho da gestão estratégica de pessoas. E a gestão estratégica de pessoas passa por alguém especialista nessa área, passa pelo dono do provedor, passa pelos gestores e passa pelo jurídico. É
é um contexto todo junto, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Exatamente. Né? É uma engrenagem. E eu considero, sim, essa engrenagem extremamente importante pro negócio, né? Então, é quando eu, como dono, eu sei o que eu quero. Sim. E aí eu preciso das pessoas, porque é as pessoas que entregam. E se elas não estão dispostas e com o mesmo objetivo que eu, elas vão entregar de qualquer jeito. E elas me trocam por R$50, né? Então, isso é importante. Quando eu me sinto me pertenço àquilo, eu não vou te trocar por R$50. Nem por 100, nem por 200 às vezes. Porque é mais importante pra mim isso aqui. É valor, é valor, não é preço. Não é preço, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente desenvolve, quando eu trabalho muito com a questão da liderança, é trazer quais são os meus valores. E os meus valores, elas precisam estar ligados ao meu local de trabalho. Porque aquilo faz parte de mim, né? Sim. Então, eu vejo que quando a gente está trabalhando isso... Esses dias eu estava num processo de recrutamento e seleção e foi muito legal. Porque a candidata disse assim... Nossa, eu quero chegar aos 100 mil clientes como em vocês. Sim, ela já veio ela trazendo veio isso. Aquilo. Então, quer dizer assim, ó, o que me disse? Essa cultura se disseminou. Essa cultura está sendo vivida por todos os colaboradores. Nós temos um cliente que tem isso muito claro e implantado há muitos anos. Uma empresa com mais de 250 colaboradores. E a gente brinca. Esses dias eu perguntei pra gerente de RH, você tem dificuldade para contratar? E ela disse, não, eu posso escolher. Porque é tão claro que a empresa vive aquilo, a diretriz, o objetivo, ele é tão disseminado e tão claro que as pessoas procuram eles para trabalhar em razão disso. Se tornou um trunfo, se tornou um ativo. O que eu percebo, tá, Gabi? Que muitas pessoas, muitos provedores ou muitas empresas, enfim, eles querem viver o grande, mas não querem passar o processo de chegar no grande, né? Chegar no ideal. Então, eu não quero passar por todas as etapas para chegar no ideal. Eu quero olhar o KPI mais importante, mas eu esqueço de não olhar como eu chego naquele KPI, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho percebido muito nas organizações. Eu olho coisas grandes, mas eu não tô olhando como eu faço pra chegar. O feijão com arroz. O feijão com arroz bem feito, né? Que é tão bom. Bem feito, ele é incrível, né? E ele vai me levar ao grande. Então, é algo que eu falo muito e que a gente trabalha muito, é isso. Olha pro pequeno, olha como tu vai chegar lá. Entende o teu processo. E isso faz com que as pessoas comecem a se sentir importantes. Sim. E aí o negócio acontece. Aí o negócio acontece, né? Então, pra mim, isso é, assim, o mais... É o como fazer, sabe? É olhar pra esses pontos, assim, o que eu quero do meu negócio, o meu propósito, né? Transmitir isso pro time, construir isso com o time, né? E fazer as pessoas viverem isso, mas principalmente eu viver isso, né? Que a gente esquece que eu tenho que viver isso, né? E aí eu digo para as pessoas que elas não podem... Vou usar um exemplo bem, né? Que as pessoas não podem andar de chinelo dentro do provedor, mas eu ando de chinelo. Sim, mas não pode andar. Não pode andar, né? Então é sobre isso. Sabe que é um tema que a gente pode ficar aqui falando amanhã inteira, né? Porque tem história nessa estrada. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim. Traz uma mensagem. Resume para nós. Para mim gestão estratégica e olhar para a retenção de talentos é olhar muito para estratégia do que eu quero, processos e pessoas. Para mim é um vínculo, né? E o que eu sempre digo, eu não tenho resultado se eu não olho a estratégia de cima e a execução vem de baixo, sabe? Então, pra mim, isso é uma coisa muito forte e eu sempre trago isso no meu dia a dia. O que eu quero do meu negócio, né? Então, se eu posso trazer alguma coisa pra gestão de pessoas, é isso. Antes de tu exigir dos outros, tenha clareza disso. A clareza de verdade, do que tu quer do teu negócio, né? Então, isso vai fazer com que as outras pessoas também queiram isso e façam que o resultado aconteça. Muito bem. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do PosserCast
E se você quer se aprofundar nesse tema, provedores de internet e como tudo isso acontece, dá uma olhadinha no episódio número 12 do nosso Pocercast, que tem aí mais uma aula de provedor de internet, também com a Tríade e com o Gustavo aqui da Pocer. E Sabrina, eu agradeço a tua presença. Demorou pra gente conseguir marcar, mas a gente finalmente saiu esse nosso bate-papo. E de coração, agradeço a parceria e agradeço a presença aqui em Santa Cruz, aqui na Pocer, para trazer esse tema de extrema importância. Muito obrigada, Gabi, adorei. Conta pra gente nos comentários o que você achou desse episódio e quais temas você gostaria de ver aqui nesse Pocercast. E se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio, porque tem muito tema legal, tem muita coisa diferente e muita coisa nova passando por ali. O nosso Instagram é @PocerDeKibirk e até a próxima!